sou Elisa Guerra, estudante de psicologia. Bora para mais um vídeo da nossa playlist vinculando One Piece com psicologia. Já temos vídeo do Zoro, do Luffy e agora é a vez do Sanji. Aliás, vocês que estão escolhendo a ordem com que os personagens estão aparecendo por aqui, comentando ou então votando lá nas enquetes do meu Instagram, @ElisaGuerras. Então, se você quer escolher qual o próximo personagem do One Piece a aparecer aqui no canal, vai pra lá ou comenta aqui embaixo. Bora! Sanji, o membro dos Chapéus de Palha que mais se importa com o próximo, também é o cozinheiro do bando e seu sonho é encontrar o All Blue. E assim como todo personagem bem construído, é claro, ele tem um passado muito, mas muito profundo. Durante a sua infância, ele foi maltratado por seus irmãos por não ter desenvolvido devidamente suas habilidades aí, seus poderes. Ele foi tão maltratado que seu pai chegou a colocar aí uma máscara no seu rosto e fingir a sua morte. Mesmo assim, seus irmãos descobriram a verdade e continuaram o maltratando, gerando traumas e cicatrizes que o acompanham pelo resto da trajetória. Como a gente sempre fala por aqui, quando alguém é exposto a algum evento de extremo trauma ou estresse, pode causar consequências e prejuízos para o sujeito e o seu psicológico, ou até mesmo para quem está ao redor, dependendo da conduta, que ele vai ter e que ele vai começar a expressar. Seu pai não ligava muito para ele, afinal, na perspectiva dele, Sanji estava sempre se dedicando a tarefas e atividades que não eram dignas da realeza, digamos assim. A morte da sua mãe foi o ponto de virada para ele cortar os laços com sua família que tanto trazia dor. Esse rompimento ele foi crucial para o surgimento da trajetória do Sanji, mas também para sua personalidade. Os maus tratos na infância são o que a gente chama de fatores de risco, ou seja, eles dão mais chance de desenvolver aí certos transtornos como depressão, ansiedade, TDAH, transtorno de personalidade antissocial, entre vários outros. Lidar com toda essa carga e ainda assim se manter empático e sem medo de demonstrar os seus sentimentos e fraquezas é algo bastante admirável no Sanji. Como se não bastasse tudo isso, logo ele chegou ao West Blue e ele trabalhou em um navio que sofreu um ataque e ele e o Zeff acabaram sendo náufragos e passando por muitos perrengues, como a falta de comida, por exemplo. Devido a isso, ele prometeu a si mesmo que jamais iria negar comida a alguém que estivesse passando fome e que ele pudesse ajudar, como aí uma forma de tentar compensar todo esse trauma que ele passou. Não só isso, mas ele também é muito generoso com seus companheiros, afinal ele está sempre disposto a ajudar o seu bando e nos render batalhas incríveis. E ele não se importa apenas com seus amigos, mas também com os estranhos, ou então quando ele não conseguiu deixar na mão a própria família que tanto o trouxe sofrimento na infância. Bom, a gente pode ficar aqui muito tempo citando todas as vezes que o Sanji agiu com compaixão, talvez por ter crescido no meio da crueldade do seu pai e dos seus irmãos. Isso pode ter colaborado para o desenvolvimento desse senso de querer ajudar os menos favorecidos. Afinal, ele conheceu muito de perto o sofrimento, a fome e a angústia. Não tem como falar do Sanji sem falar do seu cigarrinho. A nicotina, ela libera neurotransmissores responsáveis pela sensação de prazer, e por ser uma substância psicoativa, ela produz alterações no sistema nervoso central, e isso modifica o estado emocional e comportamental de quem é fumante. Mas o que leva alguém a fumar, sendo que sabe que causa vários problemas de saúde, além de causar dependência? Bom, alguém pode começar a fumar por diversos fatores, como hereditário, fisiológico, ambiental, patológico, ou seja, muitas opções.
E muitas vezes adultos que são fumantes compulsivos, eles começam a fumar já na adolescência para tentar aliviar certas angústias e emoções que são geradas principalmente nessa fase, que é considerada conturbada pelo senso comum. E dependendo do contexto que a pessoa está inserida, pode potencializar ainda mais essas angústias, que pode ter sido o caso do Sanji, que buscou sentir prazer no ato de fumar. O cigarro traz para o fumante um momento de relaxamento e ele acaba se tornando uma alternativa mais rápida para escapar das emoções. É muito mais fácil ter as emoções negativas anestesiadas enquanto se fuma do que ter que lidar com a realidade delas e com as suas causas, porque isso pode gerar algum tipo de sofrimento psíquico totalmente indesejado. O problema é que no fim a pessoa está sempre fugindo e nunca lidando, então é quase que um sofrimento prolongado, porque ela não deixa de sentir, mas também o sentimento está ali, não foi resolvido, só disfarçado. Por isso a gente sempre ressalta aqui a importância de uma psicoterapia para aprender a lidar melhor consigo e com o contexto em que a gente está inserido. O prazer de fumar ele vai sendo relacionado com as situações cotidianas do dia a dia e o fumante passa a fazer essas associações e por isso é comum acender um cigarro quando está numa mesa de bar ou ao beber um café, por exemplo. O Sanji tem muitas angústias e, é claro, ele busca alívio para elas e a nicotina ela age como um atalho para ativar o nosso sistema de recompensa do cérebro, que nos dá prazer. Apesar de tudo isso, ele se mostra bastante calmo, mantém sua compostura na maioria das vezes em situações alarmantes, e ao contrário do Zoro, que a gente já tem um vídeo aqui no canal, o Sanji não tem medo de mostrar suas emoções, ele é super entregue ao momento e ele pode até perder sua paciência com mais facilidade, o que é um contraponto bem bacana e talvez também justifique o porquê que ele é um dos mais queridos de One Piece. Sanji. E se você tá comigo até agora, não se esquece de deixar o seu like, que ajuda bastante o canal a mandar mais esse vídeo para mais pessoas. Muito obrigada pela atenção de sempre. Tchau!